Continuando com a explicação do Alter Rebbe sobre o significado da combinação dos dois nomes de Deus, Havai, o tetragrama com Elohim, e particularmente quando falamos Elokeinu, que significa, traduzindo literalmente, nosso Deus, como explicamos, a divindade que nós atraímos, ou a divindade dentro de nós. Mas nós fizemos uma ressalva dizendo, explicando que na realidade essa luz divina transcendental que está indicada no nome Havai, no tetragrama, através do nosso trabalho espiritual aqui embaixo, trabalhando sobre si, subjugando e subordinando o corpo físico à alma, subordinando a matéria ao espírito, isso tem um efeito espiritual magnífico, e isso atrai e desencadeia para esse mundo a revelação de uma luz divina transcendental, aquela que está indicada no tetragrama, trazendo isso para o plano natural, para o nosso mundo. Mas nós dissemos e salientamos, ou fizemos a ressalva de que essa luz não se revela por completo na pessoa, no ser humano incorporado, enquanto ele está no corpo físico, porque hoje o nosso corpo não comporta essa revelação divina. Por isso, a maior parte dessa revelação permanece acima, no campo e no plano espiritual. E apenas um reflexo, um pequeno reflexo dela é que se manifesta para nós, que nós possamos sentir esse amor a Deus, essa atração a Deus, essa contemplação, visão, por assim dizer, sentir ou enxergar ou vivenciar divindade, mesmo aqui incorporados no plano terrestre, físico, mas isso é apenas em pequena medida. Apenas quando o Mashiach chegar, que o mundo vai ser refinado, a matéria vai ser elevada, o corpo vai se elevar, etc., e não vai ser mais um impedimento, uma interferência, um obstáculo para a espiritualidade, apenas então nós vamos poder interiorizar, vamos poder captar de forma profunda dentro de nós essa luz que foi desencadeada através do nosso trabalho espiritual. Mesmo assim, vai nos explicar o Alter Rebbe, o Mikol Makom Ein Zu Stira Lema Shenidber Le'el, isso não contradiz aquilo que a gente tem dito acima, quando nós falamos e proclamamos no Shema Israel, nas bênçãos, Havai Elokeinu, Deus, fazendo alusão ao tetragrama, a dimensão transcendental da divindade, que ela veio para nós, Elokeinu, foi quase, vamos dizer, incorporada dentro de nós, quando falamos nosso Deus. Bom, mas se nós não conseguimos atrair, por enquanto pelo menos, toda essa revelação dentro de nós, então por que, por assim dizer, nos vangloriamos afirmando que Deus é nosso Deus, nós trouxemos essa divindade para dentro de nós? Então ele nos diz qual o significado disso, fala o Alter Rebbe como al derech mashal. Isso pode se assemelhar, tomando como exemplo, Adam mitpaer et atzmo beshelo, quando uma pessoa se orgulha de algo, quando uma pessoa se vangloria de algo, ele se vangloria daquilo que é seu, daquilo que lhe pertence, daquilo que é seu. Af bibchinat regel shebo, mesmo que seja uma coisa menor, mas já que é sua, ninguém vai se vangloriar daquilo que é do outro. Então, por exemplo, ele pode se vangloriar da sua perna, se ele sabe jogar bem futebol. O exemplo que ele dá é uma pessoa que está se vangloriando da sua perna. Agora ele não vai se vangloriar daquilo que não é seu, que não lhe pertence, que não é dele. Mesmo alguém que tem uma habilidade fantástica, fabulosa nos trabalhos manuais, na sua mão, ele não vai se vangloriar naquilo que produz e realiza a mão do outro. A pessoa vai se vangloriar até mais daquilo que ela é capaz de fazer com seu pé, por mais que a mão é mais elevada do que o pé, mas aqui no caso a diferença é que o pé é dele, e a mão e sua habilidade, os trabalhos manuais são do outro. Então, uma pessoa, o que ela preza, o que é querido para ela, no que ela se orgulha, se vangloria, daquilo que é seu. Então, aqui ela vai se vangloriar mais sobre o seu pé, mais do que sobre a mão do outro, mesmo que a mão seja um órgão mais importante do que o pé.
Mas uma vez que essa mão não é dele, não lhe pertence, como nós falamos, ele vai destacar, realçar ou se orgulhar daquilo que é seu. Da mesma maneira nos diz o Alter Rebbe, por isso também, da mesma forma, esse reflexo, ou talvez até esse pequeno reflexo da luz divina que nós conseguimos atrair até aqui embaixo, até dentro de nós, no nosso corpo físico, no mundo terrestre, por mais que isso é apenas um reflexo mínimo, o trabalho espiritual que nós realizamos subjugando a matéria tem um efeito estrondoroso, tem um alcance magnífico, mas o resultado disso, o nosso mundo físico terrestre hoje em dia não é capaz de comportar, o nosso corpo físico não é capaz de conter isso. Por isso essa luz maior permanece no campo superior espiritual, como nós dissemos, e é apenas um reflexo mínimo que nós incorporamos, nós internalizamos. Por mais que isso é apenas um pequeno reflexo que desceu até o plano mais inferior, chegando até nós, até o nosso corpo físico no mundo terrestre, na verdade é um pequeniníssimo, pequeno reflexo apenas da luz magnífica. Mas isso que o Alter Rebbe está nos dizendo, mas esse pequeno reflexo se incorporou, se integrou dentro de nós, nos pertence, por assim dizer, mexeu conosco até a nível físico. Então, uma vez que está dentro de nós, como nós falamos, mesmo que é uma pequena medida, é apenas um pequeno reflexo, mas a pessoa se orgulha, a pessoa proclama, a pessoa divulga aquilo que é seu, e não aquilo que é maior, mas que é do outro. Então, seguindo essa analogia, nos diz, explica o Alter Rebbe, esse reflexo que é atraído, que se propaga até aqui embaixo, no povo de Israel, quando subjugam, subordinam o corpo para a alma, espiritualidade, e na realidade, como falamos, é um reflexo mínimo, bem condensado e limitado em relação à luz divina superior que se desencadeou de forma cósmica no universo, que é aquela luz especial, diferenciada que falamos, essa luz superior derivada da transformação que ocorreu com a própria escuridão. Nós dissemos por que isso ocorre, uma vez que a luz divina só chega a esse mundo físico, sendo processada, passando por diversas condensações, diversas ocultações, limitações, etc. E somente assim a luz divina pode chegar até o mundo, até o plano físico, terrestre, material, até o plano inferior, em termos espirituais, a ponto de se revestir até no nosso corpo físico, a ponto da pessoa, como nós falamos, sentir, da pessoa vibrar, do seu coração bater mais forte, dela transpirar, sentindo o amor a Deus, ou sentimentos sublimes em relação à divindade. Mas isso, como falamos, na realidade não passa ainda de um pequeniníssimo reflexo dessa luz divina superior. Mas esse é nosso. Então, isso que ele nos diz, seguindo o exemplo que ele nos falou antes, mesmo que isso, entre aspas, não passe do pé, por assim dizer, se comparado a Ikara Or Shel Mala, a parte grandiosa da luz divina que permanece acima, que não há possibilidade dela se propagar e ser atraída para dentro do corpo físico no mundo terrestre material. A hora, aquela luz que permanece acima é aquilo que nós chamamos, por assim dizer, metaforicamente, é o que nós chamamos de cabeça. O que está lá é a cabeça, é a parte essencial, não é? da revelação divina, da luz superior, etc. Em relação ao pequeno reflexo que se manifesta aqui, que não passa, entre aspas, de pé, então há uma discrepância, há uma distância incomparável entre essa pequena revelação, entre o pequeno reflexo aqui, em relação à cabeça, entre aspas, em relação à luz divina original, revelada, que se encontra acima no plano espiritual. Mesmo havendo essa grande distância, separação incomparável, Mikol Makom, mesmo assim, conforme diz o profeta Yeshayahu, Isaías 25:9, Hinei Elokeinu Ze,
eis que esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Né? Zé é como aquilo que é palpável, que você pode apontar algo que você está sentindo bem perto, como indicando. Né? Zé Keili, esse é meu Deus. Então, o versículo lá no profeta Isaías diz, Hinei Elokeinu, o nosso Deus é esse. Ou seja, aqui ele se refere ao que pode ser captado, como que, por assim dizer, apontado com o dedo, algo que pode ser sentido, vivenciado, é Elokeinu, essa divindade que chega até dentro de nós, por mais que não passe de um reflexo mínimo, de uma pequena revelação da luz intensa, mas uma vez que isso é o que nós incorporamos, isso chegou dentro de nós, isso é derivado também do nosso trabalho. Então, isso que nós proclamamos, e até com certo orgulho, Hinei Elokeinu, esse é o Deus, é o nosso Deus, é o Deus que está, a divindade que está dentro de nós. Então, isso que ele nos explica, baseado no que falamos acima, que a pessoa se orgulha sobre aquilo que é seu, mesmo que é algo pequenino, e não sobre algo grandioso, mas que não é seu, que pertence ao outro. Né? Então, mesmo que para ele seja a perna ou o pé, e que não se compara com a mão ou muito menos com a cabeça, em importância, em grandeza. Mas uma vez que aquele pé ou aquele nível, por mais que é um nível baixo, inferior, mas é seu, é dele, da pessoa, é nosso, então sobre isso a pessoa se orgulha, se vangloria. כך גם בנמשל, da mesma forma, לגבי ההערה המתפשטת בגוף האדם, sobre aquele teor de espiritualidade que nós conseguimos desencadear e propagar, estender até o corpo da pessoa, trazendo ele até o plano inferior, de forma até palpável, que a gente, tangível, que a gente possa sentir aqui no mundo terrestre, no nosso corpo físico. Mesmo que em relação à luz divina presente nas alturas espirituais superiores, isso não passa como do pé, da parte mais baixa e inferior, apenas um mínimo reflexo. Mas para nós existe uma grande vantagem e superioridade nesse reflexo, mesmo em relação ao brilho, luminosidade espiritual que ilumina até no campo dos anjos, etc., porque isso foi obtido, conquistado por nós, isso nós internalizamos, nós conseguimos absorver, trazer para dentro de nós. Então, uma vez que essa luz divina é nossa, isso que falamos Elokeinu, nosso Deus, trouxemos isso, trazemos isso até o nosso corpo, até o nosso ser como é nesse mundo terrestre, Alidei Avodateinu, isso como nós dissemos, veio através de esforço nosso, através do nosso empenho e trabalho aqui nesse mundo físico. Por isso nós podemos até nos orgulhar, nos vangloriar dessa revelação, dizendo, Hinei Elokeinu, esse é o nosso Deus, essa é a divindade nossa que nós trouxemos para dentro de nós. Sheuma Mashelanu, isso se incorporou dentro de nós, isso realmente é nosso. Como alguém que se orgulha, se vangloria daquilo que realmente que é seu, que ele obteve. Então assim nos explica o Alter Rebbe o sentido de Havai Elokeinu, do tetragrama, que indica a parte suprema da divindade, da luz, da energia, da revelação divina, quando é trazida para o plano mundano, quando nós falamos Elokeinu, nosso Deus, porque essa atração, esse desencadeamento da luz transcendental da luz sobrenatural para o campo convencional, natural do nosso mundo, quem ativa isso, quem desencadeia isso é o Yehudi, é o ser humano, através do seu trabalho espiritual aqui no plano terrestre, porque somente esse trabalho de transformar a escuridão da matéria em luz, fazendo revelar a luz divina, a luz espiritual por trás da matéria, isso que tem o poder de trazer no final essa luz diferenciada, mas essa luz é tão elevada que por enquanto a maior parte dela permanece acima, mas mesmo a pequena porção dela que pode se revelar aqui embaixo, isso nos pertence, isso foi desencadeado, atraído por nós, está dentro de nós, e por isso nós podemos afirmar Elokeinu, que se refere a nosso Deus,
Deus que está dentro de nós, a divindade que trouxemos para dentro de nós.